E começando mais um vídeo dos sobrenomes aqui no canal, eu aproveito para pedir para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar o conteúdo e não esquecer de ativar o sininho das notificações, porque eles são importantes. Vocês sabem que sem ativar as notificações vocês não recebem aí no seu celular, enfim, no seu e-mail, o que está acontecendo aqui no canal. Então, provavelmente se você deixou o seu sobrenome também não vai saber que ele está sendo falado aqui. Eu já vi algumas pessoas que comentaram sobre os seus sobrenomes aqui repetidas vezes. E eu agradeço porque tiveram essa vontade, mas já falei sobre o sobrenome dessas pessoas aqui e eu vi que elas não retornaram para assistir. Então, pessoal, vocês precisam ativar aí o sininho das notificações e ficarem sempre aí em vista, pelo menos nas quintas, que é quando sai o sobrenome de vocês, ok? Então, esse daqui, hoje a gente vai falar sobre os sobrenomes della Justina, Pizzardo, e aí o nosso último aqui do vídeo vai ser Mariotte. Ok? Então, esses aqui são os três sobrenomes. Mi chiamo Fernando Menegatti, sto qua è il canale Lingua Amare e ti dici benvenuto. Sta qua è la lingua veneta che vi parlo e se anche a voi impararla, mi sono il vostro professor da lingua veneta, donc assim tutti benvenuti. Então, esse aqui é o canal Lingua Amare, eu sou o Fernando Menegatti e vocês são bem-vindos. Essa é a língua vêneta que eu falo, a língua dos nossos ancestrais, o vêneto e não o italiano. O italiano é uma língua imposta pelo Estado italiano, que vem do toscano, então o italiano seria um dialeto do toscano, e nós falamos a língua vêneta, línguas dos nossos ancestrais. Eles chegaram aqui, não existia italiano, né, naquele tempo, até existia, mas ninguém sabia falar, só 2,5% da península, ou seja, era muito, muito restrito, mais pessoas que estavam ligadas ao governo, pessoas que estavam ainda ligadas à universidade daquele período, no momento em que as escolas não funcionavam para as pessoas normais, né, funcionavam para pessoas da elite. Então isso significa, e não só na Itália, né, no mundo inteiro, significa que os nossos ancestrais falavam as verdadeiras línguas da Itália, que o vêneto é uma delas, aí junto com tantas outras. Obviamente a gente não está aí para destratar nenhum dos povos da Itália. O que significa aqui? Significa que hoje a gente vai falar de três sobrenomes desse vídeo, ok? Três sobrenomes, e eu já vou deixar também aqui na tela o QR Code para você entrar para o grupo do Lingua Amare, né? Na verdade tem dois grupos, tem um grupo do Lingua Amare que você recebe aí muitas vezes notificações, notícias diversas sobre, enfim, sobre história vêneta, sobre coisas que tem aqui no canal. Eu posto lá os vídeos também e fica um pouco mais fácil às vezes das pessoas acompanharem ao invés de ficarem só precisando, né, indo atrás da notificação, que às vezes as pessoas se esquecem também. Eu já posto lá seguido, e depois quando você entrar nesse grupo, caso você queira participar de um outro grupo, que é um grupo de discussões, ok? Esse aqui é um grupo fechado só para receber coisas, e tem um grupo de discussões também. Aí você me escreve, eu também estou nesse grupo aqui que eu estou passando o QR Code para vocês na tela, você me escreve pessoalmente, vai ter lá o meu contato também, porque eu sou administrador do grupo, e pede, olha, eu quero entrar no grupo de discussões, aí eu mando para você. Ok? Tudo bem? Tudo certo? Então, vamos começar nosso vídeo. O primeiro é della Justina, como eu falei para vocês, esse sobrenome foi deixado aqui nos comentários, como todos, e ele é pronunciado, na verdade, a verdadeira pronúncia dele é mesmo essa, della Justina, porque é escrito com a I longa, o J. O J no vêneto não tem som de J, não é francês e nem português, não é Justina, né? É Justina, é som de Y, mas na verdade a gente pode encarar como um som de letra I. Della Justina, sempre que vocês verem um J escrito em vêneto, é som de Y, ou som da letra I. Della Justina, não é della Justina. No caso, esse sobrenome aqui, não estou dizendo que não exista uma variação com letra G, mas nesse sobrenome aqui foi com letra J, della Justina. Então ele deve derivar de um topônimo aí da santa conhecida, a Santa Justina, na província de Belluno, é onde a gente se encontra a maior parte desse sobrenome, ok? Então o sobrenome, então, della Justina, é específico da região do Vêneto, também ali Vittorio Vêneto, tal, Treviso, além de Belluno, e a gente tem o que? Esse sobrenome ele provém da santa, né? Como a gente já viu aqui,
É uma santa que nasceu em Pádua e morreu mais ou menos em 304 a.C., mas o que diz? Diz a tradição que ela, né, a Santa Justina, ela era muito bonita e um nobre aí romano queria se casar com ela era vêneta, né? Um nobre romano queria se casar com ela, mas ele foi recusado porque era pagão, ok? E ela já era cristã naquele período, então o procônsul mandou que a martirizassem para que ela renunciasse à fé cristã. Naquele período a Europa ainda era muito pouco cristianizada, principalmente Roma, né? E mesmo assim o Vêneto também ainda não era muito cristão, os cristãos eram poucos, né? Era uma preferência muito particular das pessoas, não era, digamos, uma preferência de Estado como é hoje, né? Eu sei, Estado é laico, não sei o que, mas os Estados, na verdade, eles sempre têm uma orientação, pelo menos quando a gente fala de Brasil e de Itália também, né? A Itália é extremamente católica, o Estado é sim católico. Então o que acontece? Naquele período, as pessoas quando começavam a se assumir como cristãs não eram bem-vindas porque não era a fé. Não era a fé do Estado, né? Então, presa por causa de sua fé, Justina foi conduzida ao tribunal de Maximiano, não conseguindo as ameaças fazê-la apostatar da sua fé cristã, o juiz condenou-a à pena capital. Depois de ser martirizada sem sucesso, eles amarraram a Santa Justina a um poste no pátio do anfiteatro de Pádua e derramaram nela uma espécie de resina e atearam fogo no corpo dela, o que era muito comum. Também depois ficou comum, uma prática comum para os cristãos também, porque depois, né, alguns séculos depois, os cristãos começaram a perseguir. Soltaram então 2 tigres famintos aí, entretanto os mesmos deitaram a seus pés, conta a lenda, né, aos pés da Justina. O procônsul, enfurecido, então ordenou que ela fosse decapitada, né? Era dia 7 de outubro de 304 e o seu corpo foi sepultado próximo ao Teatro Romano. Ela foi morta em Pádua, mas depois sepultaram próximo ao Teatro Romano, é o que nos diz aí as informações, ok? Então o sobrenome provém dessa história, uma história medieval, ainda de uma Europa pagã, né, com poucos traços de cristianismo, portanto é uma coisa bem tradicional, uma coisa bem antiga na verdade, né, o próprio sobrenome deriva daí. Bom, vamos lá para o nosso segundo sobrenome do vídeo. Eu já peço para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, não deixa de se inscrever no canal. O canal não fala só sobre sobrenomes, depois eu deixo aqui no final do vídeo outros vídeos a respeito de outros assuntos sobre os vênetos, sobre cultura, língua vêneta, tem um pouco de tudo aí no canal, ok? Não sai daí. Então, Pisardo é o próximo sobrenome, ele deve derivar do sobrenome medieval Pisardos, que é de origem espanhola, ok? A primeira origem dele é espanhola. Então, é lembrado aí um dos famosos conquistadores espanhóis, o Francisco Pizarro. Francisco Pizarro. Então, significa que esse nome Pisardo é uma derivação de Pizarro, ok? O conquistador aqui é de 1475, ele vive, né? 1475 a 1541 e foi um explorador espanhol que conquistou o Império Inca. Significado, a gente só arranja o significado, não vai encontrar o significado de sobrenome nem no italiano, nem no vêneto, se encontra sim no campo aí das tradições e da língua espanhola, e o sobrenome significa Campo de Pinheiros, ok? Campo de Pinheiros, um sobrenome do qual é um exemplo também no Código Diplomático da Lombardia medieval, onde sob o ano de 1144, uma escritura de venda, um certo Martinus Pisardus é mencionado como fator de uma propriedade fundiária pertencente ao mosteiro de Morimondo, em Pádua, ok? Então, obviamente o código está escrito, está guardado lá na Lombardia, mas todo o trecho de terra aí acontece nessa região de Pádua, ou seja, é uma migração também, 1144, a gente pode ver que se houve uma migração dessas pessoas, e provavelmente houve, né, da Espanha para o Vêneto, é uma coisa bem antiga,
e já ficou lá para trás, né? Então aqui também a pesquisa aponta que é um sobrenome muito comum em Rovigo, na província de Rovigo, no Vêneto. Aí eu não sei se a pessoa que comentou aqui ela sabe de onde vem a família, se a família efetivamente vem de Rovigo, mas a pesquisa aponta que a maior concentração dessa família está ainda hoje em Rovigo, lá no Vêneto. Muito bem, agora partindo para o nosso terceiro e último sobrenome, Mariot. Mariot aí é um sobrenome medieval, né, como todos, e vem, quer dizer, tem duas hipóteses, ok, para falar sobre esse sobrenome. Uma delas é que viria do nome pessoal feminino de Maria, também atrelado a um sentido religioso, né, que significa princesa ou senhora Maria, né, e ele teria derivado daí, né, Mariota Maria. Mas uma possibilidade que é a mais crível para mim, ok? Ele deve derivar então diretamente ou através de forma aumentativa do nome latino Marius. Então o Vêneto, quando ele quer aumentar as coisas, ele pode fazer on ou ot, né? Poderia, e existe na verdade uma derivação do sobrenome Marion, que seria o Mário grandão, né? Uma pessoa que se chama Mário, que provavelmente era grande, né? E Mariot ou Mariotto. Né? Na área que vem esse sobrenome aqui, que é a área de Belluno, principalmente eles tendem a cortar essas vogais, as últimas vogais, Mariot e assim por diante. Mariotto, Mariot, assim como Bortolotto, Mariotto e assim por diante, tá? O sobrenome Mário tem um pequeno estoque então na região de Brescia e na região de Pádua e também principalmente na região de Belluno. Brescia já é fora do Vêneto, Pádua e Belluno já é Vêneto, ok? Brescia é Lombardia. Mas no caso, se não me engano, dessa pessoa que comentou aqui, o ancestral com esse sobrenome vem de Belluno. Muito bem? Então, sobrenomes foram falados, significados também, espero que vocês tenham gostado, deixem os comentários de vocês, o que vocês acharam, não acharam. Se você é novo no canal, não esquece de se inscrever, de curtir o vídeo e também de deixar aí o seu sobrenome aqui nos comentários, que eu vou falando, né? Vou vencendo aí uma lista de sobrenomes que eu pego para mim, para identificar, enfim, né? Nem todos os sobrenomes, às vezes eu consigo arranjar algo bom para vir aqui e falar, e eu espero que vocês tenham paciência, tá? Algumas pessoas deixam mais sobrenomes, assim, sobrenomes da família inteira, enfim, 3, 4 sobrenomes, eu dou preferência para, geralmente, os primeiros sobrenomes, porque existem outras pessoas aí comentando que também querem saber os seus sobrenomes. Muito bem, então, aqui a gente finaliza. Eu posso deixar mais uma vez o QR Code aqui na tela para vocês entrarem lá no grupo do Lenguamare, para ficarem sempre sintonizados com o que a gente coloca aqui, também com outras coisas, porque eu mando outras informações, algumas informações relevantes de livros, né, que eu encontro, e enfim, para a gente manter contato também, porque é sempre muito legal, né, para a gente conseguir manter esse contato. E mi ringrazio un'altra volta e strucon. Ciao ciao!